aí novamente. Não sou pastor evangélico não, mas fala que eu te escuto. Antes de começar esse Dirigindo Minha Insanidade 33, sobre Olavo de Carvalho, eu queria fazer duas ponderações a respeito do vídeo anterior do Jean Willis, que eu não as fiz por esquecimento e por estar devidamente empolgado ou emocionado com a história do parlamentar. A primeira é a seguinte: quando o Pedro Bial fez a pergunta, fez o questionamento a respeito da perseguição, ele falou que, o Pedro Bial falou que também era perseguido nas redes sociais, tem sempre os haters ali, mas que ele na rua não se sentia hostilizado. Ao contrário do que aconteceu com o Jean, que Jean na entrevista fala que uma senhora o chamou de pedófilo filho da puta. E daí sim surgiu a resposta de Jean. Mas Bial, chamando ele de Pedro, né? Mas Pedro, é porque você está no lugar que as pessoas esperam, como apresentador, como jornalista. Eu achei bem verossímil e bem autêntica a resposta de Jean. Realmente Pedro Bial, branco, heterossexual, jornalista, apresentador, está no lugar que a sociedade espera dele. Então, por mais que existam haters, ele já tem toda uma tradição consolidada na profissão que faz com que ele não tenha esse tipo de ameaça ou agressão verbal na rua. Afinal de contas, a reputação dele precede o que eventualmente algumas pessoas sintam por ele. Mas Jean, não se esperava de Jean um parlamentar, né? Esperava-se que Jean fosse mais um a ser fadado ao ostracismo, que ganhou $1 milhão no Big Brother e que estava fadado ao ostracismo, mas não. Ele resolveu defender suas ideias de maneira mais eficaz, digamos, ou de uma maneira que tivesse uma abrangência maior, candidatando-se respectivamente, sendo eleito deputado por 3 vezes. A outra coisa que eu fiquei de explicar no vídeo e não expliquei, mas Jean justificou na entrevista, foi a justificativa do voto dele contrário ao impeachment de Dilma. Ele frisou muito bem, e o que me causou revolta nesse voto contrário dele é porque até então, para mim, ele era um crítico ferrenho à administração Dilma. E ele frisou isso na entrevista, que ele era um crítico realmente ferrenho à administração Dilma, mas que ele não achava justo um presidente eleito democraticamente que tivesse o mandato interrompido por uma manobra política, por uma articulação política. Ele também não trata o episódio por golpe na entrevista, pode até ser que ele pense isso, mas pelo que ele falou, ele tem uma ideia muito semelhante à minha a respeito do impeachment da Dilma. Nada mais foi do que uma grande manobra política, uma grande articulação política que eventualmente se consolidou na atual administração pública federal que temos, na atual presidência que temos. Mas enfim, o vídeo anterior foi de Jean Willis, o vídeo atual é de Olavo de Carvalho. Lembra que eu falei que era difícil para mim comentar a respeito da obra de Paulo Coelho, porque eu praticamente estava navegando por mares não navegados, que eu não tinha lido quase nada a respeito de Paulo Coelho? Com o Olavo de Carvalho, a situação é mais difícil, porque Paulo Coelho, pelo menos eu sabia que existia. Olavo de Carvalho foi um novo que se apresentou para mim agora, com a eleição do Bolsonaro. Eu desconhecia a existência desse senhor, que se diz filósofo, se diz físico nuclear, descascador de ovinho de codorna,
ele é um verdadeiro bombril intelectual, pelo que eu entendi. Porque ele não tem graduação para nenhuma dessas funções, a não ser astrologia. Parece que ele nem tem o ensino fundamental completo, mas isso não faz de ninguém pior. Mas efetivamente eu julgo que não qualifica a pessoa para se intitular como ele mesmo se intitulou, o maior escritor brasileiro vivo. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque sinceramente eu não sei como eu cheguei até os 40 anos sem ter lido Olavo de Carvalho. Eu frequentei 2 diferentes meios acadêmicos, lidava com pessoas de diferentes cursos, sempre tive acesso, por curiosidade ou por obrigatoriedade, a literaturas diversas. Eu acho que eu perdi muito tempo lendo Foucault, lendo Sartre, lendo Hannah Arendt, lendo Sérgio Buarque de Holanda, lendo Platão, Aristóteles, Sócrates, Rubem Fonseca, Olavo Bilac, Ferreira Goulart. Eu passaria aqui 10 minutos enumerando tudo que eu li, exceto Olavo de Carvalho. Ninguém nunca me indicou, ninguém nunca fez uma referência a esse cara para mim. Eu estou deveras frustrado, porque quando ele foi questionado por Pedro Bial sobre o potencial intelectual do nosso atual presidente, veja bem, Bial comparou o potencial intelectual de Bolsonaro aos que o predecederam, né? Quem predecedeu Bolsonaro? Dilma Carvalho, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique, que é um intelectual nato. Enfim, o currículo de Fernando Henrique dispensa comentários. O currículo de Lula talvez seja questionável. E o currículo de Dilma, vamos deixar de lado. Mas enfim, Olavo de Carvalho teria perguntado, questionado a Pedro Bial quem teria tido uma receptividade tão grande, tão fervorosa e tão importante quanto Bolsonaro teve agora na sua ida aos Estados Unidos. Ele levantou esse questionamento. Pedro Bial automaticamente falou assim: Fernando Henrique Cardoso, Lula. E realmente os dois tiveram recepções melhores pelo governo norte-americano e recepções que efetivamente o Brasil ganhou alguma coisa com isso, né? Os dois se posicionaram a respeito de suas ideias e não simplesmente aceitaram tudo que foi imposto pela política do Big Stick. Então foi questionado, paralela a essa afirmação de Olavo de Carvalho, que nenhum outro presidente jamais teria sido tão bem recebido por um governo norte-americano e que também nunca teria conseguido as negociações feitas por Jair Messias Bolsonaro. Bial comentou sobre essa fraqueza, digamos fraqueza. Eu vou tentar usar eufemismos aqui, porque eu sou sempre tão radical. Então vou tentar usar eufemismos. Essa fraqueza intelectual de Olavo de Carvalho. De Olavo de Carvalho, de Jair Bolsonaro. E Olavo de Carvalho respondeu que não, que o presidente lia muito, que era um intelectual, que era uma pessoa com uma mente privilegiada. Eu não preciso nem dizer o que eu penso a respeito de uma afirmação de que Bolsonaro é uma mente privilegiada. Aí o Olavo de Carvalho fala que tanto que ele foi até os Estados Unidos, foi até a Casa Branca com 2 livros.
Pedro Bial fala, pô, mais um é do seu. Olavo de Carvalho retruca. Então, tá aí a prova de que o cara é um intelectual. Ele lê meus livros. Caralho, eu falo, a gente é o país da piada pronta. Você quer ser intelectual? Lê Olavo de Carvalho. Esquece a porra toda. Só Olavo de Carvalho basta. E o outro livro é da biografia de Winston Churchill. Nunca que Bolsonaro leu a biografia de Churchill. Nunca. Ele pode até ter lido Olavo de Carvalho. Depois nós vamos esclarecer meu ponto de vista a respeito de quem é Olavo de Carvalho na administração Bolsonaro. Beleza. Então, Bolsonaro é intelectual porque lê Olavo de Carvalho, que é considerado por si próprio o melhor escritor vivo na atualidade brasileira. Cara, eu tenho muita pena dos outros escritores que permanecem vivos quando esse cara faz esse tipo de afirmação. Tenho muita pena, cara, muita pena. Até porque eu gosto de muitos dos escritores que ainda estão vivos, ou dos que morreram recentemente. Mas enfim. Lembra daquele lance de eu ter falado que quando eu via o Jean Willis discursar, eu sentia nos olhos dele transparência, sinceridade, um enorme pesar. Ele passou metade da entrevista chorando. Ele me emocionou. Eu dei uma choradinha aí no vídeo anterior. Quando você olha pro rosto, pro semblante de Olavo de Carvalho, pra maneira com que ele profere as palavras, com a maneira que ele se auto-envaidece, auto-valoriza de uma maneira absurda, você não enxerga nada ali além de um boçal muito do pretensioso. O cara é um boçal muito pretensioso, muito pretensioso. Volto a dizer, desconheço a obra do cara, pode ser que ele me surpreenda. No entanto, ao mesmo tempo que eu percebo esse boçal pretensioso, eu percebo alguém também que formula alguns argumentos plausíveis, alguns argumentos ponderados, aceitáveis. E ao mesmo tempo que ele faz assim, defende uma ideia que você fala, caramba, isso é muito plausível, isso é muito legal, isso realmente tem uma coerência. Depois ele faz uma pataguada, ele fala uma merda. Eu tô aqui angustiado porque sumiu meu cigarro, tá, gente? Eu tava querendo fumar, achei. Enfim. Então eu não consigo tecer uma opinião. Primeiro, a respeito da obra que eu desconheço e pretendo permanecer ignorando. Segundo, a respeito das ideias dele. Que a impressão que dá durante a entrevista é que ele chama, quando ele usa o termo comunista, ele está se referindo aos petistas. Eu não vou fazer meia culpa do discurso dele, não. Simplesmente vou falar que ele está totalmente equivocado. Eu não sou longe de ser petistas, mas nesse momento eu preciso partir em defesa dos meus amigos partidários do Partido dos Trabalhadores. É um partido dos trabalhadores impregnado por ideias socialistas, algumas as quais eu concordo, outras as quais eu discordo. Vivo bem com isso. Meus amigos petistas partidários aceitam, acredito que aceitam esse meu posicionamento, mas chamar de comunista, né? Ignorar Paulo Freire, caramba, cara, é assustador. Quando questionado sobre indicações
de alguns ministros, ele não titubeou. Falou que indicou o primeiro-ministro da Educação, que foi afastado, e defendeu também a ideia de que esse que entrou no lugar dele é ainda melhor do que o que ele indicou. Porque o primeiro, não lembro os nomes, gente, me perdoem, mas definitivamente eu não estou a fim de decorar nome de ministro do Bolsonaro, não. Mas o primeiro não seria um seguidor da doutrina Olavo de Carvalho. Pelo contrário, Olavo de Carvalho é que era um leitor da obra dele, desse primeiro-ministro. O segundo-ministro, não. Ele está inserido na doutrina Olavo de Carvalho, compactua com as ideias, né? Ideias essas que ele insiste em afirmar que só funcionariam no post-mortem dele, não são ideias para serem utilizadas agora. Nossa sociedade não estaria preparada para assimilar, aceitar e colocar em prática essas ideias de Olavo de Carvalho no momento atual, no contexto atual. Seriam ideias para uma geração futura, segundo ele, para daqui a 30, 40 anos, mas que, segundo Pedro Bial afirmou, que inevitavelmente vieram à tona. E ele fala que a sociedade ainda não está preparada, que a literatura dele está muito à frente do nosso tempo. A filosofia dele está muito à frente do nosso tempo. Neste momento, reviram-se nos túmulos, jazigos, catacumbas, dezenas, centenas de filósofos antigos que têm as ideias perpetuadas e perfeitamente aplicáveis até hoje. Mas enfim, ele é um cara que está à frente do nosso tempo, cujas ideias só podem ser utilizadas efetivamente daqui a 3, 4 décadas. É a opinião dele, não conheço a obra. Como esse cara vive? Como ele sobrevive? Tecnicamente, ele encontra-se exilado nos Estados Unidos em função do PT ter tomado posse na presidência do Brasil, tanto com Lula quanto com Dilma, né? Ele teria sido ameaçado de morte também. Segundo ele foi até ameaçado de morte pelo mesmo cara que ameaçou João Willis, e fala que esse cara é um babaca, que não vai fazer nada. Enfim, como esse cara sobrevive? Primeiro, do que ele escreve, né? Da venda dos livros. E segundo, de cursos, acredito eu, online, que ele fornece para pessoas. Ele falou que é um número aproximado de 3 mil a 5 mil pessoas que pagam $20 mensalmente para ter acesso a esses cursos. O Bial questiona: pô, tá ganhando dinheiro, tá recebendo mais que o presidente. E ele, com toda a sua inteligência, responde: é por isso que eu me recusei a assumir o cargo de ministro da Educação. Cara, é uma pessoa que não dá nem para chamar de pretensiosa, porque ele está muito além disso. Ele está muito além de ser pretensioso. Ele está muito além de ser arrogante. O mito, na verdade, é ele. E fica evidenciado ali no discurso dele, nas entrelinhas, que ele tem uma relação estreita com Carlos Bolsonaro, né, que é o filho mais falastrão do presidente, e que ele interfere diretamente nas escolhas que o presidente toma para o ministério. Ele é uma espécie de guru do Bolsonaro. Eu fico pensando, o cara que é guru de um anencéfalo é o nosso verdadeiro presidente. Porque se você é guru de alguém que eu trato por imbecil, esse cara é o verdadeiro presidente. Então, Zé de Abreu, perdeu a sua vaga aí. Presidente do Brasil é Olavo de Carvalho, né? Um intelectual que eu desconhecia por algum equívoco de todos os professores que eu tive
ao longo da vida eu desconhecia o potencial intelectual desse filósofo, astrônomo, geofísico, sei lá, cara, astronauta, engenheiro cibernético. Ele tem várias funções, ele é o bombril intelectual. Então ele sobrevive disso, às custas dos seus livros, que são os melhores na área da filosofia, da ciência política. Esse cara é engraçadão, cara. E a custa de 3 a 5 mil trouxas que pagam uma mensalidade de $20 para ter acesso aos cursos online dele. Caraca, cara, eu acho que eu pagaria $20, pô, só para ter acesso por um mês, cara, ao curso desse cara, pra eu ter uma ideia do que realmente se trata, porque eu tô curioso, cara. Eu vou acabar lendo alguma porra desse cara. Porque não pode, cara, o cara aparecer do nada, né? O Bial, acho que entrevistou ele em 1987. Ele já se dizia filósofo. E o mais curioso é que ele faz uns vídeos. Isso aí eu não vi muito problema, não. O Bial falou: ah, o senhor é muito criticado pelas postagens que o senhor faz no YouTube, por usar um vocabulário ofensivo, falar palavrão. E realmente aparece ele xingando o Mourão. Ele, durante a entrevista, desfere críticas ao Mourão, falando que ele está desvirtuando das ideias do Bolsonaro, que a função dele enquanto vice-presidente é concordar e assinar embaixo com tudo que for decidido pelo Bolsonaro. Ou seja, as pessoas para trabalharem com o Bolsonaro não podem ter vontade própria, senão elas são destituídas do cargo, ou então elas são criticadas pelo maior intelectual da história brasileira, Olavo de Carvalho. Então não tenho muito a falar, muito a acrescentar ao Olavo de Carvalho. Ele falou que ele tem essa semelhança com o João Willis, ter sido ameaçado de morte pelo mesmo cara, mas que o cara era um bundão, enfim. Eu não vejo também essa afirmação que o Bial falou, dele falar palavrão. Eu falo palavrão pra caralho. Eu acho que o palavrão tá na cabeça de quem interpreta mal. Eu acho que o palavrão faz tão parte da nossa linguagem quanto qualquer outra palavra. Ele passa a ser ofensivo quando eu dou uma de Danilo Gentili e chamo a maior doadora de leite do Brasil de vaca leiteira. Quando eu chamo negros, como o mesmo Danilo Gentili fez, de macacos. Isso sim é palavrão, né? Você ofender as pessoas gratuitamente e dizer que isso é por humor. Eu não sou partidário da ideia de que vale tudo no humor, não. Mas eu não vou me estender, perdendo tempo falando de Danilo Gentili, que o cara é efetivamente um babaca, né? Pagou aí 200 mil por ter ofendido a maior doadora de leite da história brasileira aí, ter chamado de vaca leiteira, e vai pagar outros processos. Tá com dinheiro, tá bem sucedido, tá realizado, ganhou um título lá da administração de São Paulo, do qual ele se orgulha constantemente, enfim. Até assisti a vários programas dele, assisti inclusive esse que ele chamou a moça de vaca leiteira. No momento ali eu percebi que ela não demonstrou nenhum tipo de reação, mas não demonstrar nenhum tipo de reação não quer dizer que você aceitou bem aquilo ali, não, gente. Às vezes não demonstrar nenhum tipo de reação é uma manifestação de revolta. E isso se concretizou por meio de um processo judicial, o qual ele já pagou. Mas enfim, não vou recomendar a leitura de Olavo de Carvalho simplesmente porque ele se intitula o maior intelectual, o maior escritor vivo do país. Mas eu confesso que me despertou uma curiosidade de ler alguma coisa a respeito do cara, nem que seja um ensaio. Ele é um cara muito paradoxal, ele fala mal do exército e depois defende o exército. Você não sabe. É claro que, obviamente, ele é partidário da extrema-direita, mas ao mesmo tempo
ele compactua com ideias da esquerda. É uma pessoa a ser analisada. Não é uma pessoa burra, não é uma pessoa burra. Longe de mim fazer essa afirmação leviana. É um cara que tem uma bagagem cultural e intelectual muito grande, muito maior que a minha. Mas é um cara que, assim, pelas afirmações que faz, pelo egocentrismo, pelo que ele fala, pela maneira que ele se enxerga, é uma pessoa que não merece ser levada a sério. Não dá para levar um cara desse a sério. Mas eu estou falando de uma situação isolada, de uma entrevista ao programa do Pedro Bial. Eu não sei como é que ele é enquanto professor, enquanto ele ministra esse curso online dele aí. De repente ele seja uma pessoa séria, centrada, que efetivamente possa contribuir para o engrandecimento do meu intelecto e para o engrandecimento da minha cultura política. Eu preciso ter mais embasamento antes de criticar totalmente o cara. Pelo que ele falou ali, nota-se um grande egocêntrico, inconsequente e altruísta e egoísta, né? Um boçal, como eu disse. Mas, por desconhecimento da obra e da postura dele enquanto professor, eu não posso tecer mais informações que ultrapassem o que eu presenciei ali na entrevista. Mas é isso. De um lado, Jean Willis, vítima de homofobia, de ameaças de morte, perseguido o tempo todo por Bolsonaro, que usou o Jean Willis de escada para se promover politicamente. E do outro lado, o Olavo de Carvalho, o maior intelectual da história brasileira, que eu desconhecia, ou simplesmente, de repente, existia todo um boicote contra o Olavo de Carvalho, toda uma teoria da conspiração que eu desconhecia até o momento, e por isso não tive acesso à obra dele, nos dois meios acadêmicos os quais frequentei. E meus amigos nunca falaram a respeito, intelectuais que eu conheço nunca falaram a respeito. É estranho, mas tá aí. Uma literatura boa aí, para ser vista, revista, analisada, para só então a gente poder julgar. No mais é isso. Melhoras aí a Jean. Olavo de Carvalho não vai ficar ruim nunca, porque o cara é ó com cu. Fiquem com Deus, acreditem em Deus, tenham fé.